Ontem, o ministro Luiz Fux pediu para ser transferido da primeira turma para a segunda turma, no lugar de Luiz Roberto Barroso, que deixou oficialmente a corte no último dia 18. Fux vem sendo voto divergente no julgamento da ação penal da tentativa de golpe e reclamou de ser alvo de comentários depreciativos. Na última quarta-feira, inclusive, o ministro discutiu com Gilmar Mendes em razão dos seus posicionamentos. E aí, para quem nos acompanha, vamos lembrar o que aconteceu, qual que foi esse embate. Durante um intervalo de uma sessão plenária no STF, o Gilmar Mendes questionou o Fux em tom irônico por ele ter suspendido um julgamento de um recurso que o Sérgio Moro tentava reverter a decisão que tornou o réu por calúnia contra o Gilmar. Fux respondeu que havia suspendido o julgamento para analisar melhor o caso e falou que estaria incomodado com o colega por ele falar mal dele em diversas ocasiões. E aí o que o Gilmar Mendes falou? Ele admitiu realmente essas críticas e afirmou que falava mal de Fux publicamente e não pelas costas. Lari, seria um desconforto com os colegas que motivou a saída do Fux? E como que fica agora a distribuição entre as turmas, né? Quem que vai para o lugar do Fux na primeira turma? Deve ser o próximo indicado pelo Lula, o próximo ministro indicado? Exato, Letícia, começando pelo fim, por essa sua última pergunta. Então, o próximo indicado pelo presidente Lula para ocupar uma vaga, né, no Supremo Tribunal Federal, a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele vai integrar, portanto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, caso todo esse pedido de mudança de turma feito pelo ministro Luiz Fux seja de fato aceito. A gente viu ontem que o ministro Flávio Dino disse que tinha simpatia por aquele pedido que estava sendo feito pelo ministro Luiz Fux. Então, agora é aguardar esse trâmite, digamos, burocrático e, claro, também aguardar a confirmação do indicado, né, pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. E aí, Letícia, sobre a sua segunda pergunta a respeito de uma indisposição com os demais colegas, né, eu convido quem está nos acompanhando a ler uma reportagem do repórter Edio Júnior, nosso setorista de judiciário, né? Ele que está acompanhando muito de perto toda essa questão do julgamento dos núcleos da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, e ele traz para a gente, de fato, como que o clima, e aí eu vou usar a palavra que ele mesmo utilizou na reportagem dele, está lá em otempo.com.br, que é azedar, né? O clima azedou depois daquele voto de mais de 12 horas do ministro Luiz Fux, quando a primeira turma fazia o julgamento do núcleo 1, né? Ele ali com uma postura divergente dos demais ministros, absolvendo os integrantes do núcleo 1. E o Edio também chama atenção para um ponto interessante que antes dele começar a fazer a leitura do voto, o ministro Luiz Fux disse que não era para ser interrompido, né? Solicitou que não fosse interrompido, que não fossem feitos nenhuma observação enquanto ele fazia a leitura do seu voto. E aí o Edio lembra que isso não é comum na corte e que seria o simbolismo, de fato, desse clima que ficou muito desconfortável. Então, agora, tendo essa mudança, né, tendo essa alteração, a primeira turma também vai sofrer com essa mudança, no sentido de, então, sairá o ministro Luiz Fux e entra no lugar dele o próximo indicado pelo presidente Lula para ocupar o posto deixado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Letícia. A gente até preparou aí uma arte. Qual que foi o ofício enviado pelo ministro Luiz Fux ao presidente, né, Fachin, pedindo a transferência, né, essa mudança de turma? Ele cumprimentou, né, ele fala: senhor presidente, cumprimento vossa excelência, e nos termos do artigo 19, manifesto meu interesse em compor a segunda turma desse Supremo Tribunal Federal, considerando a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Então agora essa questão vai passar pelo presidente, né, do STF, que é o ministro Edson Fachin, e a partir de então deve ser formalizada essa mudança, e o próximo ministro indicado pelo presidente Lula, que tinha até a expectativa de que ele indicasse antes da viagem para a Ásia, mas o que não aconteceu. Então, quando houver essa indicação, essa indicação for aprovada pelo Senado, esse ministro acompanha a primeira turma.